Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar apresentando aqui para vocês o trabalho que a gente fez aqui no CPTEC nos últimos anos, na questão do desenvolvimento de pesquisa, operação e implementação de vários produtos aqui nas duas escalas, subsazonal e sazonal. E, obviamente, é um trabalho que envolve um grande número de pessoas. Eu listei aqui as pessoas que estão envolvidas aqui do CPTEC, incluindo o Bruno, o Felipe, o Paulo, o Carlos, a Dayana, o Silvio, o Bonatti, o Alex, o André, o Felipe, o Carlos e o Brian. A ideia da apresentação é mostrar para vocês uma breve introdução, né, do que são essas previsões nessas duas escalas, né, subsazonal e sazonal. E na sequência eu vou mostrar o trabalho que a gente fez no sentido de configurar o nosso modelo para fazer previsões nessa escala subsazonal e comparar esse modelo com outros modelos de outros projetos internacionais para ter uma certa segurança para começar a fazer a operacionalização desses produtos aqui no CPTEC. E na última parte da apresentação, vou mostrar para vocês os produtos que a gente desenvolveu, incluindo os produtos multimodelo, que a gente fez em colaboração com a FUNSEMI para a escala subsazonal, e produtos novos também do nosso modelo de previsão sazonal, que agora a gente tem um portal e que também são disponibilizados no sistema internacional da Organização Meteorológica Mundial. Então, em termos de escalas temporais das condições de tempo e clima, a gente tem as condições de tempo nos escalas mais curtas, né, de minutos, horas e dias, e quando a gente pensa em tempo futuro, a gente pensa na previsão de tempo, que pode ser aí o nowcast, uma previsão de tempo imediato, nas questões de tempo bem mais curto, de minutos, horas, a previsão para alguns dias à frente, que é a previsão de médio prazo, e quando a gente pensa em condições de clima, a gente está pensando já nas escalas de tempo que vão para períodos de meses, ou décadas, ou séculos. E o clima futuro, nas informações de previsão, a gente está bastante acostumado com a previsão para meses à frente, que é a conhecida previsão climática sazonal, que eu vou abordar no final dessa apresentação. E também tem previsões mais modernas, mais recentes, que estão sendo produzidas, que ainda não aqui no CPTEC, previsões na escala de décadas, que é a previsão decenal ou decadal, e as projeções períodos mais longos, seculares, projeções de mudanças climáticas. Então, a gente não vai abordar essas duas escalas, a gente vai abordar mais a escala climática, sazonal, e o que foi observado aí nos últimos anos pela sociedade científica e de aplicações, né, foi que existe essa lacuna entre a previsão de tempo, de médio prazo, de até alguns dias à frente, até da ordem de 10 dias à frente, e a previsão climática sazonal, que já vai de meses, de primeiro mês, segundo, terceiro, quarto mês em diante. E devido à existência dessa lacuna, foi criado, então, a nova escala de previsão, que é conhecida aí como a previsão subsazonal, que vai, em geral, dar informações que vai ocorrer aí nas próximas semanas, não necessariamente só semanas, podem ser períodos de 15 dias, 20 dias, 30 dias, e isso foi um desenvolvimento que ganhou bastante força aí nos últimos, vamos dizer, na última década. Então, nós fomos bastante estimulados por um projeto que ocorreu aí na última década, coordenado pela Organização Meteorológica Mundial, através do Programa Mundial de Pesquisa em Tempo e Clima, que é o projeto S2S, que é o projeto de previsão subsazonal a sazonal. E nesse projeto foi estimulado o desenvolvimento de sistemas de previsão para essa escala de tempo e também o início do teste do uso dessas informações para várias áreas de aplicação. Então, aqui no CPTEC, a gente aproveitou aí o estímulo desse projeto e fez a primeira tentativa de configurar o nosso modelo de previsão global, que é o conhecido como o BAN, que já foi mencionado anteriormente aí pela Esther, e que ele é usado, né, para previsão numérica de tempo, de alguns dias à frente, e para a escala previsão climática sazonal, mas ainda não havia sido utilizado para a previsão na escala subsazonal, que é essa escala aí de semanas à frente. Então, nós pegamos esses estímulos e começamos a trabalhar na configuração desse modelo
em termos de identificar qual seria as características mais importantes em termos de resolução vertical, quantos níveis a gente precisa para usar para esse tipo de previsão, diferentes formas de representação de parametrizações de atividade convectiva de nuvens profundas, diferentes formas de parametrização dos processos de camada limite e também diferentes formas de representação da inicialização da umidade do solo. E para isso a gente usou uma única resolução espacial do modelo, da ordem de 100 km, e gerou um conjunto de 6 conjuntos de previsões retrospectivas, variando essas configurações que eu mencionei anteriormente, para um período de 12 verões estendidos no passado, de 99 até 2010, cobrindo aí 2 vezes por mês, fazendo a previsão próximo do meio e próximo do início do mês de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, gerando aí uma amostra aí de 120 previsões para cada uma das configurações do modelo. Aqui a gente mostra o resultado dessa avaliação já da habilidade do modelo em prever as anomalias de precipitação para a semana 1, 2, 3 e 4, nas colunas, e nas linhas as 6 configurações dos modelos. A gente vê muito próximo, né, ao padrão, que a habilidade obviamente é melhor quando a gente quer prever as condições da primeira semana, isso vai perdendo o sinal, ficando mais fraco e diminuindo a habilidade à medida que a gente vai para as próximas semanas, e a gente identificou que a configuração mais adequada, que a gente vai ver agora no próximo slide, é a primeira, que está ali, que tem 42 níveis vertical, método de atividade de parametrização de convecção de Arakawa e Schuber, um método de camada limite Bretton e Park, e a umidade do solo climatológica como condição utilizada para gerar essas previsões. E para identificar essa configuração ótima ou melhor, essa figura ajudou a escolha, que mostra a média daquela destreza que a gente viu na figura anterior, para a banda 60 norte e 60 sul na escala global. Então, a gente vê que a configuração da linha em preto fica aqui no topo dessa da destreza, né, o maior índice de correlação entre as anomalias previstas e observadas de chuva. Então, essa foi a escolhida. E a gente fez também um método de perturbação da condição inicial para gerar um conjunto, e a gente vê aqui que pela linha tracejada em escura em preto, a gente consegue inflar ainda mais a destreza da previsão, gerando previsões para o conjunto. Então, a gente também foi por esse lado e as previsões que a gente vai ver mais para frente são geradas dessa forma. Num segundo passo aí do trabalho, a gente começou a tentar entender em que nível de comparação o nosso modelo estaria em relação aos modelos desse projeto internacional que eu mencionei. E aí a gente olhou para as previsões do modelo japonês, do canadense, do modelo do centro-europeu e do modelo australiano, a tentar fazer uma comparação com as previsões do modelo do CPTEC da forma mais justa possível, no sentido de tentar identificar exatamente o mesmo tamanho de amostras de previsões retrospectivas para os mesmos números lá de 120 previsões que a gente gerou no verão estendido, para o mesmo período de hindcast, de previsões retrospectivas, e também para o mesmo número de membros do conjunto, para que isso possa ser de uma forma comparativa, de uma forma mais adequada. Então, a gente olhou aí para esses modelos que eu mencionei anteriormente. A gente escolheu 2 modelos que são atmosféricos também, que é o modelo do CPTEC, o japonês e o canadense, que à época dessa comparação ainda eram modelos atmosféricos. A gente pegou 2 que também têm a mesma característica para poder fazer essa comparação. Pegou 2 modelos acoplados, que é o modelo do centro-europeu e o modelo australiano. E, em termos de resolução espacial, a gente vê que o modelo japonês, canadense e o centro-europeu, que são os 3 no meio, tem um refinamento mais definido, né, mais detalhado, enquanto que o modelo australiano tem uma resolução mais grosseira e o modelo brasileiro com uma resolução intermediária. E em termos de números de membros, a gente pode ver que o número comum de membros entre os modelos é o mínimo ali 4, que é o dos canadenses. Então, para todas as avaliações das métricas do ponto de vista determinístico, a gente usou a média de 4 membros para todos os modelos, e para as avaliações das previsões do ponto de vista probabilístico,
a gente usou apenas os 3 modelos que têm o igual número de membros, que é 11, que é o CPTEC, o modelo do Centro Europeu e o modelo australiano, que aí é possível fazer algum tipo de estimativa de probabilidade em função de ter um pouco mais de membros. Aqui a gente mostra a comparação desses resultados, né? Na primeira linha, uma figura semelhante à que a gente viu anteriormente para o modelo brasileiro do CPTEC, o japonês na segunda linha, o canadense na terceira linha, o centro-europeu na quarta linha e o australiano na última linha. Basicamente, a gente vê que todos os modelos têm um padrão espacial muito semelhante, mostrando a competitividade entre todos esses modelos. A característica clássica é que a previsão da primeira e da segunda semana é maior do que as outras previsões, das semanas 3 e 4, em função daí da memória da condição inicial, que ajuda bastante, é uma fonte de previsibilidade muito alta para a primeira e principalmente a segunda semana. À medida que a gente vai para a terceira e para a quarta semana, a destreza se mantém ainda na região tropical, associada com a previsibilidade ainda vendo de padrões de grande escala, tipo El Niño Oscilação Sul e fenômeno da oscilação de Madden em julho. E quando a gente olha para a comparação entre os modelos, a gente vê que, em geral, o modelo do CPTEC tem valores um pouco maiores do que o da última linha, o australiano, embora não tão altos quanto a do Centro Europeu, que é a penúltima linha, e de alguma forma bastante comparável entre o modelo do CPTEC, o japonês e o canadense, que estão na segunda e terceira linha. Da avaliação das previsões probabilísticas, a gente olhou aqui para a habilidade de emitir previsões de probabilidade de ocorrência de anomalia positiva de precipitação, mais uma vez para a semana 1 a 4, agora comparando os 3 modelos que têm 11 membros, né, o CPTEC, o Centro Europeu e o modelo australiano. A gente vê que as regiões em cores mais intensas e mais altas são as regiões onde tem melhor habilidade em discriminar a ocorrência da não ocorrência desse evento. E a gente vê aí que, em geral, quando a gente faz a comparação espacial, mais uma vez, todos os 3 modelos têm características bastante semelhantes. E quando a gente já faz uma análise mais detalhada para a região da América do Sul, fazendo um recorte das condições médias na região, a gente vê que o modelo do Centro Europeu se destaca, fica mais no alto aí das linhas de destreza, depois seguido pelo modelo brasileiro e depois o modelo australiano. Então, a partir de 2022, depois de realizar todas essas pesquisas e publicar esses 2 trabalhos que a gente viu anteriormente, começamos a gerar as previsões experimentais, né, com o modelo, internamente aqui no CPTEC. Essa é uma das primeiras previsões que a gente fez, um evento aí de Zacas no Brasil Central, é a previsão de 14 dias, feita no dia 5 de janeiro, que é o dia 18, mostrando aí a habilidade do modelo em representar essa condição. E à direita aí tem um mapa da destreza histórica, que a gente teve que rodar o modelo por 20 anos, né, para gerar as previsões retrospectivas, para poder fazer as análises de anomalias e calcular os índices de destreza. A gente vê as regiões onde o modelo tem melhor desempenho, nesse caso, as correlações entre as anomalias previstas e observadas. Esse é um outro exemplo, já mais recente, para a condição das chuvas do evento extremo lá no sul do Brasil, que ocorreu no final de abril e início de maio. A condição observada aqui, período de 24 a 30 de abril, aquela condição bastante expressiva de chuvas no sul do Brasil. Para a esquerda, a gente vê a previsão com 1 semana de antecedência, com 2 e com 3 semanas de antecedência. A gente pode ver que com 3 semanas de antecedência já havia uma indicação da possível ocorrência dessas anomalias lá no sul do Brasil, e à medida que a gente foi se aproximando aí do evento, a previsão ficou cada vez mais, a intensidade foi aumentando e chegando cada vez mais próximo das condições observadas. Um outro exemplo, nesse caso de temperatura, né, para uma das ondas de frio que a gente teve, uma das raras ondas de frio que a gente teve esse ano no inverno, né, em agosto desse ano. A estrutura da figura é bem parecida, a observação aqui à direita, aí as previsões com 2 e com 3 semanas de antecedência, e mais uma vez, à medida que a gente se aproximou aí da condição observada, a previsão foi ficando cada vez mais próxima da realidade, mas até com 3 semanas de antecedência já havia aí uma indicação desse possível ar frio chegando aí da Argentina em direção aí ao sul do Brasil e parte do sudeste do Brasil. Aí a gente desenvolveu um sistema de páginas, né, para disponibilização desses produtos,
E essa é a página onde toda semana, toda quarta-feira, as previsões são disponibilizadas. São disponibilizadas a previsão para a semana 1, 2, 3, 4, primeira quinzena, segunda quinzena, próximos 21 dias, próximos 30 dias. E a página tem esses menus aqui, tem o que é de previsão, onde vocês veem mapas parecidos com esses que a gente está vendo aqui, previsão para semana 1 e semana 2, nesse caso, feita em dia 4 de outubro. Tem uma aba de avaliação, que a gente vai ver mais para frente, onde a gente pode comparar o que foi previsto e observado. À medida que a observação mais recente é disponibilizada, a gente pode começar a comparar o que foi previsto com o mapa previsto com o mapa observado lado a lado. A aba de verificação, a gente tem os produtos que a gente avalia a qualidade dessas previsões, usando as previsões retrospectivas que foram rodadas no período de 20 anos, de 99 a 2018. Tem uma aba de downloads, onde todos os produtos que são gerados nas formas de mapas são disponibilizados em arquivos binário e CTL do grátis para poder fazer a plotagem, se alguém precisar das informações de forma digital, também é possível ter através dessa aba de downloads. E aqui a aba da documentação, onde a gente explica o sistema de previsão que foi implementado. Esse é um outro exemplo de produto que tem na página, né? Não é mostrado apenas a América do Sul, mas tem produtos da escala global, e esse é um exemplo de produto de probabilidade de ocorrência de precipitação, qual tercio mais provável, que é bastante semelhante ao que a gente vê na previsão na outra escala, né, escala sazonal. E para isso, à esquerda a gente tem a previsão para a primeira semana, à direita uma previsão para a segunda semana, e isso é feito através de um método simples de calibração, através da regressão linear entre a média do ensemble de previsões que a gente faz e as observações do passado no período de previsões retrospectivas que a gente gerou. Aqui a lista de produtos que a gente tem disponível, além da temperatura e da precipitação, tem variáveis de circulação, pressão e outras informações de potencial. A aba de comparação que eu mencionei para vocês, quando vocês, passada a condição observada, aí você pode ir lá, hoje se entrar lá, você vai ter a previsão da semana anterior, já sendo possível fazer essa comparação, e aqui é um exemplo de uma previsão do passado, que foi feita aí no dia 15 de novembro, por esse período de 7 dias, aí de 15 a 21, e à direita é o que foi observado. E você pode fazer isso retrospectivamente, as informações estão lá desde 2023, até hoje. A aba de verificação, vocês podem depois consultar, tem todos os índices recomendados pela Organização Meteorológica Mundial para avaliação da qualidade das previsões, e tem os produtos tanto da escala global quanto regional, continental, para todas as regiões do planeta. E um dos resultados importantes desse projeto de pesquisa da Organização Meteorológica Mundial foi a transição das atividades de pesquisa para esse sistema internacional operacional de troca de dados entre os centros globais. Então, hoje, já existem 5 centros reconhecidos pela OMM como centros globais de previsão na escala subsazonal, dentre eles o CPTEC no Brasil, e também existem outros centros que no futuro também vão provavelmente se cadastrar para ser reconhecidos oficialmente pela OMM, que já estão disponibilizando os dados, mas de uma forma, no momento, determinada como uma contribuição. Mas em breve vão também passar para a parte superior aí do slide como centros globais de previsão subsazonal do ponto de vista do reconhecimento da Organização Meteorológica Mundial. E as nossas previsões, além das que eu mencionei para vocês que estão disponíveis no site do CPTEC, também estão disponíveis através do Centro Europeu, que é o centro líder de coordenação multimodelo de previsões na escala subsazonal, em função da bagagem ganhada durante o projeto S2S da OMM. Então, se vocês entrarem lá no sistema da Organização Meteorológica Mundial do Centro Europeu de troca de dados, vocês vão ver que os dados de previsão em tempo real e também as previsões dos handcasts, as previsões retrospectivas do CPTEC já estão disponíveis lá, juntamente com a dos outros 10 centros que eu mencionei anteriormente. Tivemos também um trabalho de colaboração com a FUNSEMI, depois a gente vai ouvir o Eduardo na sequência, no sentido de construir um sistema multimodelo de previsão de chuva, aqui para a América do Sul, com foco no Ceará, no Nordeste, mas expandindo também para a América do Sul e previsões globais. Para isso, a gente está usando as previsões do nosso modelo, e 3 modelos americanos, o GEFS, o CFS e o FIM,
e fazendo a calibração e a combinação dessas previsões de forma semelhante à que eu mencionei para os produtos aqui do CPTEC, e essas previsões são disponibilizadas também toda semana, na quarta ou quinta-feira, nesse endereço aqui do sistema da FUNSEMI, onde a gente tem a previsão também da primeira semana, segunda, terceira, quarta semana, primeira quinzena, segunda quinzena, 30 dias e os próximos 30 dias e os próximos 44 dias. E, finalmente, a questão da previsão na escala sazonal. Nós também temos o sistema operacional, que usa a configuração, a mesma configuração da escala subsazonal, o mesmo modelo global, o BAN, com resolução horizontal também de 100 km e 42 níveis verticais. E a gente gera também um conjunto de previsões todos os meses, uma previsão feita para os próximos 6 meses, e junto a isso a gente gerou também as previsões retrospectivas de 30 anos, de 81 a 2010, também em forma de ensemble, de conjunto, para fazer a avaliação dessas previsões. E em ambas as escalas, como é o modelo apenas atmosférico, a gente usa a persistência da TSM como condição de contorno para as previsões, tanto subsazonais quanto nas sazonais. Na subsazonal, a persistência da condição observada na data da inicialização, e na subsazonal, a persistência da anomalia do mês anterior ao primeiro mês de previsão. E a descrição aí dos processos e das avaliações que a gente fez com esses modelos para a parte da escala sazonal, vocês podem observar nesses 2 artigos, vocês podem consultar depois. E também criamos esse sistema de disseminação, que é semelhante ao que a gente fez para a escala subsazonal, que é essa página, que também tem um menu bastante semelhante, e esse é o exemplo aí do produto mais recente, né, a previsão que foi feita agora, em setembro, para outubro, novembro e dezembro à esquerda, e à direita, para o próximo trimestre, que é novembro, dezembro e janeiro, indicando aí a condição mais seca do que o normal, mais favorável aí na região tropical do país. E um produto novo que não havia antes, a gente não havia desenvolvido nas versões anteriores do modelo do Global do CPTEC, e aqui agora no site a gente tem também a previsão não somente dos 3 próximos meses, mas a gente tem a previsão para cada um dos próximos meses seguintes. Então, na previsão de setembro, nesse caso, qual que é a previsão para o próximo mês? Outubro, novembro, dezembro e janeiro. E embaixo a gente tem aqui os mapas de destreza para a gente ter uma noção aonde que a gente tem maior confiança aí nas informações do ponto de vista de previsões retrospectivas. Então, a gente pode ver aí que agora, para a previsão feita nesse mês, outubro ainda indicando uma condição mais seca do que o normal para grande parte do país, novembro e dezembro começando a aparecer aí algum sinal de início da estação chuvosa, mais para dezembro, talvez um pouco em novembro, mas em outubro não muito indicação de chuvas aí para o Brasil Central. E também, do ponto de vista de coordenação internacional, existe aí um conjunto atual de 15 centros designados pela Organização Meteorológica Mundial como centros globais. São 6 na Europa, 4 na Ásia, 2 na América do Norte, 1 na África do Sul, 1 na Oceania, e no Brasil, na América do Sul, o Brasil, que é um dos CPTEC, é um centro designado como centro global, que contribui também com o sistema mundial de troca de informações na escala subsazonal, nesse caso coordenado pela Coreia, onde eles têm esse site, onde as informações de todos os centros são disponibilizadas, e é realizado um conjunto multimodelo de previsões, à medida que os dados são enviados, e estão disponíveis através desse site para qualquer pessoa que tiver interesse em acessá-los. E esse é o exemplo aí do produto mais recente, né, previsão feita em setembro, para outubro, novembro e dezembro, dos 15 centros à direita, né, as anomalias previstas por cada um deles, inclusive a do CPTEC que está ali na primeira linha, e à esquerda a previsão multimodelo de probabilística, né, probabilidade de chuva na categoria acima da normal, abaixo da normal, dentro da normal, indicando aí para a região mais nordeste da América do Sul, a condição mais seca do que o normal, e a parte central do Brasil, o conjunto de modelos não está muito confiante no sentido que não há um acordo muito grande entre os modelos para indicar qualquer condição esperada. Então, gostaria de agradecer aí a atenção de vocês e estou à disposição se houver perguntas. Obrigado. Excelente, muito obrigado, Caio, pela
pela apresentação e nós já temos aqui diversas perguntas. Eu estou aqui compartilhando na tela, creio que você está vendo, né, as perguntas. Vamos iniciar com a primeira. No site de clima do INPE, tem figuras indicando o início da monção de cada ano. Tem sugestão para aplicar a mesma metodologia em saída dos modelos climáticos? Essa é a primeira pergunta. Sim, exato. Aquela informação que está sendo mencionada na pergunta, ela foi o primeiro passo que a gente deu nesse sentido de todo ano ter essa questão, né? Quando que a estação chuvosa vai começar e é possível prever isso, né? Como a gente não tinha uma forma de fazer isso de uma forma de previsão, o primeiro passo que a gente fez foi informar, desenvolver aquele produto de monitoramento, vamos dizer assim, climatológico das condições do início da estação chuvosa para o Brasil todo, através daqueles quadradinhos que estão lá. E o próximo passo que a gente está trabalhando agora é aplicar aquela metodologia para fazer a previsão usando as saídas do modelo. Então, essas novas previsões que a gente gerou aqui com esse modelo, a gente está no processo agora de fazer a utilidade do mesmo método para poder usar os dados das saídas para fazer esse tipo de previsão. Então, isso é uma coisa que está no nosso planejamento e já, de certa forma, em parte em execução. Perfeito, Caio. Mais uma pergunta. Primeiramente, parabenizando pela apresentação, que foi muito clara. E a pergunta é: quantas variáveis são necessárias nesses modelos? De onde são obtidas? World Climate or Weather Station On-Site? Que deu uma misturada de português e inglês. Não sei se a pergunta é quais as variáveis necessárias para inicializar o modelo, imagino que pode ser que seja. Provavelmente. A gente precisa de toda a estrutura tridimensional da atmosfera em termos de temperatura, umidade e circulação, basicamente. Para poder, e isso a gente usa as condições iniciais, né, para as previsões sazonais do modelo do sistema de assimilação de dados do Centro Europeu, né? A gente usa o ERA5 como condição inicial, então a gente pega essa estrutura tridimensional da atmosfera do ERA5 e a condição de temperatura da superfície do mar, que a gente pega do NCEP, né, os dados de TSM. E para a escala subsazonal, a gente usa a análise operacional também do exterior, que no caso é do NCEP, para inicializar o modelo, e a temperatura da superfície do mar também. Ok. Outra pergunta, Caio. Como são feitas as previsões retrospectivas? Imagina que a gente precisa reproduzir o que a gente faz exatamente hoje para prever os próximos meses ou as próximas semanas, mas de forma retrospectiva. Então, se eu tivesse que fazer uma previsão de setembro para outubro, novembro, dezembro desse ano, eu inicializo o modelo agora em setembro e preveria os próximos meses. Eu tenho que fazer exatamente a mesma coisa lá no primeiro ano que eu escolhi, 1981. Então, eu pego as condições iniciais próximas do início de setembro de 81 e faço a previsão para outubro, novembro, dezembro. Daí eu pulo para o próximo ano, pego as condições iniciais e de contorno de setembro de 82 e faço previsões para outubro, novembro, dezembro, e assim por diante, até ocorrer todos os 30 anos que eu escolhi de previsões retrospectivas. Aí eu gero uma climatologia de previsões retrospectivas. Esse é o exemplo para a escala sazonal. E para a escala subsazonal seria a mesma coisa, só que mais complicado, porque você tem que fazer para todas as semanas dos últimos 20 anos. Então você tem que voltar para cada uma das semanas dos últimos 20 anos e fazer a previsão para as próximas 4 semanas. Então é um trabalho bastante árduo e grande do ponto de vista computacional. Perfeito. Próxima pergunta, Caio. As previsões do Ensemble usam sempre as mesmas estações ou só o World Climate? Então, a gente não, assim, indiretamente a gente usa as estações que já fazem parte das análises que são geradas pelos centros internacionais, né? Então, não necessariamente são as mesmas estações. As estações que vão estar entrando nas análises são as que estão disponíveis no momento que é gerada a análise. Então, não necessariamente são as mesmas. Esses modelos usam quanto tempo passado na janela de tempo para quanto tempo futuro? Não sei se eu entendi bem a pergunta, mas a gente procura um período da ordem de 30 ou 20 anos do passado para gerar previsões retrospectivas, como eu mencionei anteriormente,
E para gerar a previsão, depende da escala, a gente começa o modelo numa data e roda ela por 6 meses à frente, ou começa numa data e roda por até 35 dias à frente para cobrir ali as 4, 5 semanas que a gente faz previsão. Não sei se ajuda a esclarecer a pergunta. Sim, perfeito, Caio. E a última pergunta, os reforecasts estão disponíveis em algum endereço? Então, as previsões do subsazonal estão disponíveis no site do Centro Europeu que eu mencionei para vocês, que é o centro global que está agregando todas as informações na escala subsazonal. Então, todos os nossos handcasts retrospectivos estão lá. E as previsões retrospectivas da sazonal também estão disponíveis no outro site que eu mencionei para vocês, da Coreia, que é o multimodelo da escala sazonal, que também disponibiliza lá todas as previsões retrospectivas. E ambos os sites disponibilizam as previsões em tempo real também. Então, nos dois sites internacionais de troca de dados da OMM, as informações estão disponíveis. Muito bem, surgiu mais uma pergunta do Bruno. Na documentação dos modelos, conseguimos ver o que é considerada a média climatológica? Sim, no modelo sazonal é de 81 a 2010, está escrito lá na documentação, e no subsazonal é de 99 a 2018. Também está escrito lá na documentação. Os modelos são sempre treinados com novos dados, ou seja, o modelo para 2023 é diferente do modelo de 2024, pois os dados são novos, correto? O que muda é a condição inicial, né, para inicializar o modelo, mas o modelo ele é congelado, né, a versão do modelo que é usada, uma vez ele entrou em operação, que nesse caso o de sazonal entrou em operação em 2020, desde 2020 esse modelo está sendo rodado todos os meses, e não mudou a versão, só muda a condição inicial e a condição de contorno que é usada para gerar a previsão dos próximos 6 meses. E no caso da previsão subsazonal, entrou em operação no ano passado, 2023. Também é com a versão congelada do modelo naquela época. Então o que muda é a condição inicial de toda quarta-feira que a gente usa para rodar o modelo e a condição de contorno que é a TSM também de toda quarta-feira que é rodada para rodar o modelo, mas a versão do modelo não muda. Okay. E a mesma versão que foi usada para gerar as previsões retrospectivas também, que não pode ter discrepância, né? Para poder ter a climatologia daquele modelo na versão que é rodada operacionalmente. Correto. Então, mais um comentário. Então, os parâmetros dos modelos são fixos, correto? Isso, exatamente. Muito bom. Caio, muito obrigado pela ótima apresentação e pelas diversas perguntas respondidas.